E após a classificação, está na hora de montar o treino. E quando você monta o primeiro treino para ele, mesmo com essas informações, você ainda nunca treinou com ele. Então você não tem aquela prática que você vai adquirindo com o tempo que vocês estão juntos treinando. Então 3 coisas podem acontecer com esse cliente. Primeiro, você pode superestimar o treino dele. E o que é isso? Em cima do que você viu aqui, às vezes você se animou tanto com os resultados que você visualizou nesses parâmetros, que você montou um treino um pouquinho acima. E o cara não está dando conta. Seja na seleção de exercícios que ele talvez não conseguisse fazer ainda, seja tentando motivar ele a colocar mais carga. Enfim, você superestimou o estado de treino dele. Apesar de ele parecer ser um cara avançado, ele estava naquela transição ali de intermediário para avançado. Então, se você superestima o treino do seu cliente, você pode gerar uma lesão. Por quê? Porque ele ainda não está apto para fazer aquilo da melhor maneira. Ele ainda não tem tanta força, ele ainda não tem tanta técnica, e isso pode ser ruim a curto prazo. E um cliente lesionado é um cliente que não renova o pacote de aulas dele. Inclusive, ele vai ter uma visão meio errada sua, porque você se animou um pouquinho além do comum. O segundo ponto, você pode subestimá-lo. Você fez a avaliação, classificou ele no nível, em cima do que você achou que poderia ser. Porém, aquele treino que você passou não estava tão adequado para ele, mas nesse caso, estava um pouquinho abaixo do que ele poderia entregar. Então, se o cara já estava num leg inclinado pesado e você passou talvez um agachamento no Smith como progressão, estava muito simples ainda para ele. Você poderia ter passado um agachamento livre, enfim. Você saiu de um supino na máquina para um cara que já estava bem condicionadinho e colocou em outra máquina. Você poderia tentar colocar um peso livre para ele. Isso tudo é subestimar. Subestimando, você pode dar lesão. Porém, você pode desmotivar o seu cliente. Por quê? Ele está pagando você como personal, ele tem um objetivo, ele tem uma expectativa muito alta, lembra? Que ele está pagando um personal, então para ele vai resolver a vida dele. E se você coloca um treino um pouquinho abaixo e aquilo não é motivante para ele, porque ele também não está vendo resultado, ele pode ficar desmotivado. Porém, se a gente for comparar entre superestimar e subestimar, eu prefiro ficar com subestimar. Por quê? Aqui eu ajusto. Então você pode fazer ajustes ao longo da jornada. Você não precisa ficar um mês com ele para se dar conta de que aquele exercício que você colocou estava inadequado para aquele momento. Você poderia ter colocado uma coisa mais intensa. Então, se em uma semana você já verificou isso, você pode trocar não só o exercício, como o método, como a ordem, enfim, como o intervalo. E isso tudo você pode fazer ao longo da jornada, a fim de fazer com que essa desmotivação dele gere motivação e gere resultado. Porque se você erra superestimando, você leva o cara à lesão. E o terceiro ponto é quando acontece de você acertar no alvo o treino do cliente. Você acha o treino ideal para ele naquele momento. E, de acordo com a sua experiência, com o tempo de trabalho e com essas informações que você pegou, fica mais fácil de você acertar o treino ideal para aquele momento. Então, superestimando, você pode lesionar. Subestimando, você desmotiva, mas você pode ajustar no meio do caminho. Assim como superestimar, você também pode ajustar. Você pode diminuir a intensidade, e no alvo é o ponto ideal. Então, você acertando o seu primeiro treino com aquele cliente no alvo, você já vai acertando melhor as próximas progressões e os próximos estímulos para que ele tenha uma curva de resultado sempre positiva e fique extremamente satisfeito com o seu trabalho como personal.